o marido da doutora Sueli, fazendo sexo virtual, tirou fotografias libidinosas. Uhum. E está na rede. Tu tá usando a minha filha. Tu mandou essas fotos para minha filha. Fique sabendo que a minha filha é menor de idade. E a polícia conseguiu rastrear o IP da máquina da onde estava saindo aquilo. E não era na cadeia. Era. Tesouro, imagina que um dia você descobre que seu marido se trancou no banheiro e fez rau virtual com uma pessoa completamente desconhecida. Mas ele só te conta isso, tesouro, porque ele tá sendo chantageado e você não imagina por quem. Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Sueli, quantos anos você tem, gata? Tenho 62 anos. 62 anos, você é um bebê. Sueli, antes da gente continuar, vamos mandar um beijinho pra nossa amiga. Aliás, tesouro, se você quiser um beijo, você deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, que na próxima história eu mando um beijo pra você. Hoje o beijo é pra nossa amiga Marília Almeida, de Pernambuco, que inclusive é membro do canal. Cadê o beijinho dela, Sueli, ó? Beijo, Maria! Beijo, Marília, muito obrigado pelo seu carinho. Você é membro do canal e ajuda o canal a crescer. Quem quiser também, tem o link aqui embaixo. R$ 7,90 por mês e você cancela quando quiser. Sueli, como foi que você fez para mandar a história para mim, pra gente estar contando aqui no canal? Conta para as amigas que querem também participar. Eu procurei o teu contato no canal do YouTube e eu encontrei ali o teu e-mail, amiga do Rufus, e aí eu mandei um primeiro contato, dizendo, eu quero contar a minha história sobre tal coisa. Eu imaginei que precisaria contar a história por escrito para tu fazer uma seleção, mas não, tu já entrou em contato imediatamente e já marcamos, e eu fiquei pensando, meu Deus, ele não vai querer saber detalhes. Não, tu achou que valia a pena, eu coloquei um resumo hiper breve e tu já achou que valia a pena e já entrou em contato e já estamos conversando aqui. Foi exatamente isso, tesouro. Ela mandou um resuminho no e-mail, amigasdorufus@gmail.com. E aí eu entrei em contato e agora a gente tá conversando. Se você preferir, você também pode ir no Instagram, @RufusJunior, mas no Instagram tem que ser direta, não pode mandar várias mensagens porque o Instagram bloqueia. Então você já manda, oi Rufus, eu quero te contar da vez que eu tan. E aí eu te retorno e a gente marca de você conversar aqui. Sueli, como que tudo começou, Sueli? A minha história aconteceu em 2020, em plena pandemia. Estávamos todos trancados dentro de casa, meus 2 filhos, as noras, os filhos das noras, eu e meu marido. Sobrecarregados, porque ninguém se voluntariava para ajudar na rotina da casa. E nós morávamos numa casa enorme, eu e meu marido. A gente tinha que rebolar para dar conta de tudo e ainda manter o moral elevado da tropa, preguiçosa e desinteressada. Estava bem difícil, tá? Porque eu não sei o que deu naqueles guris, meus 2 filhos, que eles receberam educação para ajudar em casa, fazer parte de tudo. Ficavam os caras sentados e tal, aquilo ali incomodava a gente e tal. Então, é aquela coisa, na rua tinha pandemia, dentro de casa era o próprio pandemônio, a gente tentando manter tudo de boa, para não brigar, para não virar uma brigalhada. Resultado, toda essa gente dentro de casa, a gente acaba se afastando enquanto casal. Nós estamos unidos enquanto marido e mulher, líderes da família, mas como casal, a vida erótica do casal simplesmente morreu. Vocês não faziam mais amor, né? Falando em bom português.
Não. Enquanto que eu, pelo fato de ser mais velha, eu já estou numa situação que, para eu sentir vontade, tem que provocar. O meu marido não. Meu marido estava numa situação que já estava saindo espermatozoide pelos olhos. Uhum. E aí, eu todos os dias, eu chegava, eu estava esgotada, a única coisa que eu queria era dormir. E eu acho que eu estava também deprimida, porque a gente está acostumado a uma rotina, e quando a gente vê, a gente é tirado da rotina, a gente é trancado dentro de casa, a gente fica com medo e tal. E aí, uma bela noite, tá? O meu marido tem a mania de ficar zapeando no celular, na cama, e eu dormindo do lado, né? E foi numa dessas noites que uma beldade entrou em contato com ele pelo Messenger, Uhum. né? É claro que ela já tinha convidado ele para ser amigo no Facebook, tá? E ela tinha me convidado para ser amiga dela também no Facebook. Ela tinha me cercado também. Só que eu não usava o Facebook, eu estava usando mais o Instagram, eu nem tinha visto. Mas aí ela tinha uma cara de uma pessoa conhecida da outra cidade onde a gente morava. Que a maioria das pessoas que moram aqui na minha cidade vieram transferidos, que são funcionários públicos, vieram por transferência. Uhum. Então, ela parecia uma pessoa conhecida, sabe? E aí ela começou uma conversa pelo Messenger, uma conversa excitante com ele, sabe? Convidou ele para trocar fotinhos. E ela mandou primeiro uma fotinho da carinha linda dela, depois de partes do corpo, da parte mais íntima do seu corpo e tal. Eu sei, é que eu acho que em breves minutos o meu marido já estava no banheiro da suíte, tá? Com a barraca armada, fazendo tudo que a mulher estava mandando. Fazendo sexo virtual com a mulher, tá? E aí ela mandava, tira foto disso, tira foto daquilo. Ah, não, mas eu quero a foto disso mostrando a tua cara. Ele estava tão louco, sabe? Tão excitado, que ele não percebeu nada. Ele não desconfiou de nada. E foi fazendo, tirando a foto, né? A foto da barraca armada com a cara dele, Ai, a meu foto Deus. da mão na barraca armada, e sabe? E ela dando ordens pelo Messenger. Tudo Ele isso escondido obedeceu. de você no banheiro da suíte. Você tá me contando agora, mas no momento exato você não sabia. Eu estava dormindo, Uhum. tá? E ele no banheiro da suíte me traindo virtualmente. Uhum. Fazendo o próprio OnlyFans dele lá sem cobrar nada. Exatamente, tá? Não, e o legal é que a ingenuidade dele, né? Achar que isso é possível de graça, né? Aí tá, tirou as fotos e ela ainda dizia, eu quero ver, tu gostar. E aí ele tirou a foto dele gozando todo. Essas coisas todas, né? Mostrando o rosto, que burro. Homem, quando tá de pingola dura, é muito burro, né, cara? Não pensa, como é que pode? Será que algum médico consegue explicar isso? Que uma coisa interfere na outra? Pingola interfere no funcionamento do cérebro? Não pensa. Mas na minha tese, as mulheres também não pensam quando elas estão excitadas. E é por isso que a gente acaba ficando com um abusador, com um cara que não tem educação, com um cara que depois pode até matar a gente. Faz sentido. É porque quando a gente pensa com a cabecinha de baixo, porque mulher também tem cabecinha, né? O clitóris. Sei. Quando a gente pensa com a parte de baixo, meu amigo, a gente só faz cocô, tá? Então ele fez tudo, terminou, mandou as fotos, tá?
que eu não sei como é que ele conseguiu fazer, tirar a foto, ainda mandar a foto durante o ato libidinoso. E foi dormir, ficou em silêncio e tal. No outro dia de manhã, eu me acordo 5 da manhã e já tô ajeitando tudo e tal. Comecei a arrumar tudo e tirar todo mundo da cama e fazer café da manhã e organizar e ligar a televisão para assistir mais um boletim do ministro da Saúde e tal. Aí, quando ele ficou estranho durante o dia, sabe? Porque ele começou a receber telefonemas de uma voz feminina, uma voz assim grossa, sabe? Que era a voz de uma mulher mais velha. Sabe? E aí, até diferente bem da minha, porque eu não tenho uma voz assim de mulher mais velha. Tu vai escutar a minha voz pelo telefone, tu não vai acreditar que eu tenho 62 anos, eu tenho uma voz mais delicada, eu não tenho aquela voz rouca já. Não, ligava para ele uma mulher com uma voz extremamente rouca e falando assim, tal e tal. E ela dizendo assim, olha aqui, seu pedófilo, tu tá usando a minha filha, tu mandou essas fotos para minha filha, fique sabendo que a minha filha é menor de idade, minha filha tem 14 anos e tal. Inicialmente ele tomou aquele susto e ficou assim bem pateta. Eu não sabia que ela tinha 14 anos, eu não sabia que ela era menor de idade e tal. E a mulher começou a xingar ele. Porque o que eu vou fazer? Porque o meu marido aqui está destruindo tudo dentro de casa. Porque ele vai te pegar. Porque não sei mais o que é. Porque eu tenho o número do teu telefone. Eu sei o nome da tua mulher. E que eu vou contar para tua mulher. Aí ele respirou. Ele respirou e ele não é um homem ignorante. Meu marido é um doutor, né? É bom você falar isso. Essa parte é muito boa, porque as pessoas acham que quem cai nisso é o cara ignorante, que não tem estudo. Não, é um doutor caindo nisso. Um doutor caindo nisso, tá? E aí ele respirou e aí caiu a ficha dele. Caiu num golpe. Caiu num golpe. E aí, naquela fração de segundos, ele pensou, meu Deus do céu, ligaram para mim da cadeia e eu caí num golpe. Nem era uma mulher que estava falando comigo. Era um preso lá, cheio de tatuagem. Cheirando suor, cheirando testosterona. E ele pensou que, assim, bom, de repente, essa mulher que está falando comigo não é uma mulher, é um homem se fazendo de mulher. Aí ele pensou rápido e ele começou a dizer, tá, o que tu quer para não contar para minha mulher? Aí cobraram dele, na época, R$5.000. E ele tá, então é muito dinheiro, eu não tenho como passar para vocês por Pix, eu vou ter que ir no banco, então vocês esperem, e ele foi dando corda, né? E gravou a conversa. Tudo isso escondido de você, vamos deixar claro, até então você não sabia. Tudo isso escondido de mim, porque a sorte dele é que a nossa casa era enorme. Agora a gente se mudou para uma casa um pouquinho maior. A casa que a gente morava era um sobrado. E ela tinha uma sacada enorme. E eu nunca ia na sacada do quarto de casal, porque eu ficava na parte de baixo, comandando toda a coisa. Porque, imagina, como eu te falei, 2 filhos. 2 noras. Uma tinha já um filho e a outra nora tinha um casal de filhinhos, tudo pequenininho, tudo enfiado aqui na minha casa. Tá? Eu adoro criança, eu adoro a família reunida, mas estava estressante porque era todos os dias, era uma coisa que nos tirava da rotina normal de família. Claro. Né? E quando os meus filhos estavam sozinhos, só eles,
eles estavam normais, agindo como filhos normais, ajudando em casa, limpando, botando lixo para rua, ajeitando. Com as namoradas, eles estavam bancando os machistas, não querendo mostrar que eles obedeciam a mamãe, os dois machistinha, tá? E aí ficava tudo sobrecarregado para mim. Então, eu simplesmente não percebi o movimento. A única coisa que eu percebi é que ele estava muito distante e eu achei aquilo extremamente antipático. E pensei, bom, ele está desse jeito porque as gurias estão aqui em casa, com as crianças e tudo, ele está se sentindo desconfortável. Que nada. Ele estava dando corda e maquinando um jeito de se livrar daquele golpe. Porque eles iriam entrar em contato comigo. E lá no começo da história você contou que quando esse perfil procurou ele no Facebook, te adicionou também, você falou, né? Sim, o perfil teve o cuidado de cercar ele. O perfil convidou ele para ser amigo, convidou a mim para ser amiga, convidou os meus filhos para serem amigos. Nossa Senhora! Só que os meus filhos não aceitaram. Não aceitaram, não se interessaram porque não conheciam a guria. Eu não tinha visto o convite. E o meu marido confundiu a cara da guria com uma guria que já tinha sido aluna dele. Tá? E aí que fica a coisa, né? Ou seja, como a guria, olha só como é a cabeça de um cara, né? Como a guria não estava na mesma cidade, ele tinha a impressão que essa guria estava a 500 quilômetros de distância, ele não se sentiu constrangido de fazer sexo virtual com essa guria. Né? É para a gente observar que nós sofremos a tentação quando a gente está excitado, quando a gente nos está faltando essa parte sexual, a gente sofre a tentação e a gente não pensa duas vezes em fazer a cagada. Verdade. Né? E eu te digo isso em cima dos meus 62 anos, Rufus, porque eu também já passei por isso. Eu estou há 21 anos casada com meu marido. Mas eu já tive um outro casamento. E nesse outro casamento aconteceu parecido comigo, com um colega de trabalho. Então hoje eu percebo que nós, homens e mulheres, nós passamos pela mesma situação, sabe? A tentação para fazer cagada. Aí ele inventou uma desculpa para mim, para sair. E eu vi que ele saiu com uma pastinha, saiu com uma porção de coisa. Só que ele tinha ficado no escritório. Então, eu achei normal, Rufus, porque como ele é professor, as aulas eram por ensino remoto. Então, foi um período assim que eu e ele trabalhamos muito no escritório. Só que a gente marcava o horário. Então, ele tinha um horário em que ele gravava as aulas, e ele mandava as aulas, e eu tinha um outro horário, onde eu também fazia a mesma coisa, porque nós temos a mesma profissão e somos doutores em uma Universidade Federal. E aí, ele sumiu. E eu pensei, bom, ele deve ter ido resolver alguma coisa na reitoria, alguma coisa ele foi fazer. Aí, quando ele voltou com uma cara de bunda. Uma cara de bunda. Assim, que estava escrito na testa, culpado, sabe? E ele disse para mim, eu preciso conversar contigo. Disse, ai, meu Deus, será que é DR de novo? Porque aqui em casa não é eu que chamo para DR, né? É ele que chama DR, eu fico fugindo das DR, que eu detesto. Aí, será que é DR de novo? Aí, tá, vamos lá conversar no quarto. E ele pegou e começou a me mostrar o que tinha acontecido.
Começou pelo boletim de ocorrência. Eu li o boletim de ocorrência. E não entendi nada, eu fiquei atônita. Não entendi nada. Eu disse, mas o que é isso? O que significa isso? Eu não estou entendendo nada. Aí ele começou a contar. Porque uma noite tal, eu recebi uma mensagem no Messenger, e aí eu caí no golpe, eu fiz sexo virtual com essa menina e tal. E eu disse, ok, e tu mostrou tudo isso para a polícia? E ele disse assim, agora eu registrei um boletim de ocorrência e contei tudo e tal, porque isso aí é um golpe e eu quero pegar esse sacana. E eu disse, e tu mostrou tudo isso, as conversas, as fotografias, tudo para a polícia? Mostrei. Eu disse, ok, né? Então agora tu mostra para mim. Rufus, eu queria fazer um buraco e enfiar minha cabeça no buraco e nem avestruz. Eu senti um monte de coisa que é difícil de escrever em palavras. Eu senti nojo, eu senti raiva. E aí, o pior de tudo, sabe? Eu senti vergonha. Vergonha. Na hora, sabe, veio assim a imaginação na minha cabeça. O marido da doutora Sueli, fazendo sexo virtual, tirou fotografias libidinosas. E está na rede as fotos. Na hora eu pensei, meu Deus, isso aí é uma quadrilha. E aí na hora tu pensa tudo, né? Isso aí pode ter sido aluno que não gosta dele, isso aí pode ter sido alguém querendo fazer, sei lá, fazer alguma chantagem. Essas fotos podem ir para a rede e nunca mais a gente conseguir tirar. Isso aí pode desmoralizar ele. Meu Deus, eu cheguei a pensar até que ele podia ser exonerado. Sabe? Aquilo chegou a me dar uma dor na cabeça. Sabe? E esse turbilhão de pensamentos e eu olhando aquelas fotos, sabe? Olhando aquelas caras, ele ter a coragem de ficar batendo uma e tirar a foto da cara dele, batendo uma, e eu, política da cara, eu pé da vida com ele, sabe? Aquilo foi vindo um negócio. Ele tava com cara de quê nessas fotos que ele tava batendo uma? Com cara de tarado, bundão, sabe? Aquela cara ridícula de tarado, bundão, sabe? Meu Deus do céu! O que era aquilo? Que a vergonha profunda que eu senti, sabe? Aí, aquilo foi vindo, Rufus. Parecia que veio do útero aquilo. Foi vindo, explodiu no peito, Rufus. Eu tive um ataque de riso daquela cara ridícula, dele com aquela mão no Bilal, sabe? Daquele Bilal ali aparecendo. Não, olha o quadro, a foto. As calças riadas, o Bilal para fora, sabe? Aquela mão no Bilal, aquela cara de desespero ali, de quem está agoniado, aquela cara desesperada. Eu achei tão ridículo aquilo, tão ridículo, que a única coisa que eu consegui ter foi um ataque de riso. Um ataque de riso. O doutor Djalma naquela situação. Sabe? Ao mesmo tempo que eu senti vergonha por mim, porque quando um homem ele comete uma coisa dessas, ele está num momento de profundo egoísmo. Ele não está pensando que ele é casado e que a cara da mulher dele vai ficar no chão. Claro. Aí eu não tive condições de conversar com ele, sabe? Porque eu ria de doer a minha barriga, de tanto que eu ria. Porque eu só dizia assim, ó, que ridículo. Era só o que eu conseguia dizer para ele.
que ridículo, que patético, como é que tu caiu numa coisa dessas? E eu ainda olhava para as fotinhas das vulvas das meninas, e eu disse, tu não viu que isso aqui são várias mulheres? Não é uma mulher que está falando contigo, Nossa cara. Isso aqui Senhora. foi da cadeia que falaram contigo. Olha aqui, ó, Ai, uma é meio roxinha, a outra é bem cor-de-rosinha, uma tem pentelinho preto e a outra tem pentelinho loiro. eu não acredito que mandaram foto de várias vulvas e ele não conseguiu identificar. Várias. Ele não percebeu. A cara Nossa. da menina, dessas guriazinhas coitadinha, que fazem book e que expõem os seus books na rede. Eles Uhum. chuparam a foto da guria e botaram. E realmente era uma guria da cidade aonde a gente tinha morado, da onde nós viemos, nossa cidade de origem. Olha, você vê que perigo. A mulher, ela junta dinheiro para fazer um book com muito esforço, muito suor, muito sacrifício, coloca as fotos assim na internet despretensiosamente, sem nenhuma má intenção. Aí alguém vai lá, pega as fotos do rosto dela, do book que ela fez, para juntar com fotos de vulvas de outras mulheres que eles devem pegar em sites de Exatamente. pornografia, e aí engana os trouxas, né? Desculpa falar, mas engana os trouxas. Exatamente. E engana os patetas, os trouxas que caem nessa história, Uhum. sabe? Então, no momento, a única coisa que eu consegui fazer foi mostrar o quanto que ele era idiota. O quanto que ele era um doutor, um pesquisador, né? Uhum. Um cara que ficava ali em altas pesquisas científicas e que não tinha capacidade de perceber aquilo ali. Então, inclusive, foi uma coisa que acabou meio que virando tese de conversa nossa, do quanto que uma pessoa, mesmo ela sendo uma pessoa intelectual, o quanto que no momento em que ele está excitado, ele não para para pensar e ele faz qualquer bobagem, Uhum, com né? certeza. Foi a primeira Isso. vez no E casamento aí, de vocês que aconteceu uma coisa desse nível. no nosso casamento, É. sim, porque nós somos muito amigos, Uhum, sabe? Além da gente, nós nos conhecemos na faculdade, né? uhum, E aí a gente começou a namorar, namoramos 3 anos e nos casamos em 2003. Então, foi uma construção, sabe, muito, muito bonita, porque na época eu tinha filhos pequenos, o pai era ausente, ele foi o pai dos meus filhos, ele que estava presente na adolescência dos meus filhos e tudo. Então, além de amor, de admiração, porque eu acho ele um homem muito bonito, eu uhum, acho ele um cara muito interessante. Além de tudo isso, além da nossa vida sexual, que era muito gostosa, muito prazerosa, nós temos até hoje uma amizade, uma cumplicidade muito grande. uhum. Então, esse tipo de coisa não acontecia. O que acontecia entre nós era o que pode acontecer com qualquer outro casal, que é fantasia sexual, que a gente joga isso na cama. Ah, sim, aí tem que acontecer, Mas mas é traição fantasia, a mesmo gente nunca está tinha brincando acontecido. ali. Exatamente. Agora, Uhum, uma coisa dessa não tinha acontecido com a gente, tá, entendi. né? Uhum, E aí eu fiquei dias com aquilo maquinando na cabeça, sabe? Eu não tinha como brigar e gritar, porque a família inteira estava ali, eu não queria fazer escândalo. Eu tive que aguentar tudo no osso e no silêncio. Fiquei dias pensando naquilo. Até que eu coloquei ele contra a parede. Não, agora nós vamos conversar sobre o que aconteceu, uhum, tá? Então, tu já sabe que o que aconteceu eu julgo ridículo, eu julgo uma coisa hilária. Eu, quando penso, eu acho tão ridículo que eu tenho vontade de rir, só que isso foi muito sério. Então, foi uma traição. E aí eu conversei com ele sobre... eu inverti os papéis. E se isso tivesse acontecido comigo, tá? E se a doutora Sueli
tivesse se excitado com a cara de um aluno, tá? E ela fizesse uma coisa dessas, e aí caísse na rede. A tua cara, como é que ia ficar? Né? Conversamos longamente sobre o assunto. E aí nós entendemos, né, a questão do homem que está produzindo espermatozoide e esperma o tempo todo, e que tem aquela necessidade de botar para fora, a questão das fantasias que cria na cabeça quando está faltando sexo. Conversamos sobre tudo de uma maneira muito aberta, muito honesta, sabe? E como eu sempre soube da questão de que ele é mais novo do que eu nunca transformei isso numa neura na minha vida, sabe? Porque se eu assumir que eu me casei com um cara 15 anos mais novo do que eu tenho que ter condições psicológicas para entender de que é possível que esse homem se interesse ou se apaixone por outra mulher ao longo do relacionamento. Isso sempre foi uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça, sabe? Eu não transformei isso em neura. E é isso que eu queria dizer para aquela menina que está lá se torturando, sabe? Não transforma em neura. Ah, tu é mais velha do que o cara? Tu assumiu isso? Tá legal o relacionamento de vocês? Então, não transforme em neura. Não fica atrás do cara, vigiando, supervisionando a vida do cara. Não, estabelece uma relação de confiança, que é o que eu estabeleci com ele. Quando a confiança é quebrada, a gente vai conversar. Mas a gente vai conversar como dois adultos. A gente não vai conversar que nem criança da quinta série se escapeando, sabe? Que aí a gente perde a razão. E eu não queria, de forma nenhuma, perder a razão. Então, nós conversamos muito longamente sobre isso. Não era o momento de eu botar ele para fora. Nós estávamos em uma pandemia. Era uma questão de eu ter consciência e solidariedade. Eu não ia tocar o cara para fora. Não, também acho. E também na pandemia a gente tem que levar em consideração que estava todo mundo meio surtado, né? Com certeza, com certeza. Eu mesmo, Isso assim, foi eu posso até me colocar no lugar. Vocês sabem que eu não sou de defender homem, não. Mas, por exemplo, na pandemia, eu ainda era casado. E eu comecei a ter um hábito que eu nunca tive na vida, e graças a Deus parou, de ver pornografia. Eu não via isso na minha vida. Eu não gosto. Mas eu vi nessa época que, graças a Deus, foi pouco. Porque depois eu já me desinteressei, que aquilo lá não é real, né? Aquelas coisas que acontecem lá não é real. Mas foi bem nessa época da pandemia. Exato. Eu conversei com umas amigas e os maridos delas também começaram a fazer isso. E de uma certa forma eu entendo, sabe por quê, Rufus? Porque a gente está todo dia grudado, a gente está todo dia, se acorda, toma café, passa o dia na mesma casa e tal, vai dormir todo dia junto, o erotismo morre. Então, para a gente se erotizar, a gente sente necessidade de olhar essas coisas. Eu não fiz isso porque eu estava num papel que eu considero extremamente pesado. Eu estava no papel de esposa, mãe, sogra e vó. Eu estava totalmente blindado de erotismo. Eu não estava me permitindo nem pensar em erotismo. Sabe? Que era uma coisa que antes da pandemia nós tínhamos uma liberdade impressionante. Eu era uma mulher extremamente fogosa e boa de cama, e gostava de propor coisas novas e tal, vamos fazer a borboleta paraguaia, né, a corda voadora e tal, aquelas coisas. Mas, naquele momento ali, eu era um ser sem sexo, sabe? Naquele momento, eu estava com a cabeça em outro lugar. Aí, eu compreendi a situação dele. Compreendi mesmo, sabe? E o que foi mais importante foi que eu consegui fazer com que ele se colocasse em meu lugar. Porque ele não conseguia e não consegue admitir eu fazendo aquele papel, né? Então, se é tão chocante assim para ele imaginar eu fazendo aquele papel,
ele conseguiu entender o quão difícil era para mim, o quanto aquilo me ofendia, o quanto aquilo me diminuía, sabe? Me expunha. Porque eu tinha uma sensação de que eu estava olhando para alguém abaixo da linha da mediocridade, sabe? Porque antes eu olhava com total admiração pelo Dr. Djalma, sabe? Porque o que mais me apaixonou nele, o que fez eu me encantar por ele, foi justamente a inteligência afiada. Aquele homem extremamente culto. Não, isso que sabe? você falou até me arrepiou, porque me lembrou uma música que eu amo, da Perla Paraguaia, que fala assim: Me preguntaré si puede más bajo caer el hombre que yo tanto amé. Eu vou me perguntar, eu olho pra ele e me pergunto se pode cair mais baixo o homem que eu tanto amei. Nossa, é impressionante como isso Exatamente. acontece em todos os casamentos, né? No meu também acontecia. Exatamente. Eu olhava e me perguntava, Exatamente. nossa, pode cair mais baixo que isso? É o homem que eu tanto amei, que eu admirei. Isso. Aquela pessoa que tu tem ele lá em cima, sabe? Tu até colocou num pedestal, sabe? De repente ele tá completamente abaixo de ti e tu não consegue compreender, sabe? E ainda bem que ele não ficou de autocomiseração, sabe? Me pedindo perdão em autocomiseração, porque aí sim eu não ia aguentar, sabe? Pelo menos ele assumiu o erro e assumiu o meia-culpa, ele com ele mesmo, não ficou me enchendo o saco e me infernizando com me perdoa, porque eu não ia aguentar, sabe? Porque já estava baixo demais, sabe, a situação dele ter feito aquilo. Mas, como era a pandemia, a gente precisava acertar isso da melhor forma possível. E aí eu disse, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos manter a calma, nós vamos manter a aparência das coisas, vamos seguir a vida, porque nós somos o casal líder dessa família. Então, a gente vai seguir e vamos tentar resolver essa situação. Aí, ele me confessou que estava como que viciado em pornografia. Eu achei que seria interessante ele conseguir um apoio psicológico. Ele começou a fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia também. E conseguimos encontrar e reencontrar aquele casal que tinha se casado lá em 2003. Nós conseguimos ressignificar o nosso casamento através da terapia e da conversa. A polícia iniciou toda a investigação com todas as provas que ele levou. E a polícia conseguiu rastrear o IP da máquina da onde estava saindo aquilo. Sabe? E não era na cadeia. Era uma quadrilha de mais de 10 pessoas que se organizava. Eles tinham uma rede de computadores, uma rede de pessoas que se organizava para dar golpe nos figurões da cidade. Eles só procuravam figurões. Só gente que eles tinham certeza que tinha dinheiro. Bom, então, aqui no interior de São Paulo, já tinham dado golpes em todos os figurões da cidade, sabe? Eu acredito que isso é uma falha na educação masculina. Enquanto que nós, mulheres, nós somos criadas com uma porção de regras e de normas que nós temos que seguir e que isso acaba nos protegendo, os homens não têm regra nenhuma. O cara é criado solto na buraqueira. O cara não ninguém lembra esse cara que ele não tem toda essa liberdade, não. Que
que se ele se soltar no mundo, ele pode pegar AIDS, ele pode pegar doença venérea, ele pode pegar qualquer outra coisa e carregar aquilo para o mundo. Para o mundo, carregar para a vida dele inteira, sabe? Tanto para o mundo, que é disseminar a doença, quanto carregar aquele problema para ele a vida inteira. E agora, com essa questão dos crimes virtuais, a gente não conversa com os meninos sobre isso. Ó, cara, seguinte, isso é perigoso, tu não te expõe, sabe? Isso pode criar um problema para ti pro resto da vida, pode te criar um problema profissional, pode acabar com a tua vida. Mas aí, voltando para a investigação da polícia... A não ser que ele queira entrar na fazenda, né? Mas como não é o caso... Aí a polícia desbaratou a quadrilha e depois ficamos sabendo que vários doutores haviam se matado. Eles tinham atacado assim, ó, que nem urubu, chegado assim, que nem, sabe, chega um bando assim de passarinho. Foi dessa forma que eles atacaram a universidade, atacaram as pessoas da cidade que tinham dinheiro, sabe? Foi dessa forma que eles fizeram. Eles atacaram assim em massa e teve homens ali que se mataram, porque eles ficaram com uma vergonha tão grande do que fizeram, tão grande, que eles preferiram morrer do que contar para a mulher. Ou da família ficar sabendo e tudo, né? E eles faziam uma chantagem terrível. Eu vou contar para tua mulher e tal. Eu vou contar para o reitor da universidade. Essas coisas. Era o que eu ia perguntar, porque nesse período aí, até desbaratinar a quadrilha, isso deve ter demorado um pouco, e nesse um pouco, seu marido devia estar sendo chantageado. Não, porque ele foi esperto. Ele registrou o boletim de ocorrência, ele se filmou com o boletim de ocorrência na mão e disse, tá aqui a minha resposta para vocês, sabe? E aí ele mandou para eles essa mensagem filmada, entendeu? E como eles reagiram, você sabe? Você viu? Eles silenciaram, eles não entraram mais em contato, sabe? A casa caiu. Exatamente. O que eles fizeram? Eles bloquearam ele. O incrível foi o seguinte, que ele fez isso, registrou o boletim de ocorrência, e aí falou para eles que estava registrando, mostrou o filme, mostrou o documento, eles bloquearam ele, já bloquearam o meu Facebook, o dos meus filhos e tudo. A gente tentava entrar para ver, estava tudo bloqueado. Sabe? Mas aí, com o avanço das investigações, a polícia conseguiu prender a quadrilha toda. Toda? Demorou quanto tempo isso, do boletim de ocorrência até vocês saberem que era uma quadrilha? Do boletim de ocorrência até a gente saber que era uma quadrilha, demorou 2 meses, porque ele estava sempre em contato, tanto para ajudar nas investigações, quanto para perguntar, né? Só que tudo estava sendo mantido em segredo de justiça, porque a quadrilha fugiu para o Mato Grosso. E vocês não tinham medo de a quadrilha vir atrás de você por vocês terem denunciado? Não, porque a denúncia, ela fica... na verdade, a gente nem pensou nisso. Tá? A gente não pensou nisso, porque... esse tipo de quadrilha, eles são só chantagistas, é só pressão psicológica que eles fazem. Eles não costumam matar pessoas ou coisa assim. Entendi. Sabe? São hackers, são pessoas que trabalham, são analistas de sistema criminoso. Entendi. Sabe? Não é o tipo de pessoa que faz esse tipo de crime. Sabe? É gente que está morando, de repente, até do lado da casa da gente, sabe? Que não tem um perfil de marginal. Ele é um marginal das redes, mas na vida ele não é um marginal. Às vezes é aquele nerdola cheio de espinha que você olha na rua, não dá nada, aquele óculos fundo de garrafa.
Exatamente. E era exatamente isso. Era um bando de piá. Bom, para tu ter uma ideia, se tu procurar no Fantástico, quem tem Globoplay consegue recuperar essa reportagem. Eles levaram de 2020 até 2024 para conseguir prender a quadrilha. Uhum. Não faz muito tempo que saiu no Fantástico a quadrilha. A quadrilha na cidade tal, foram presos tal. E porque eles fugiram para o Mato Grosso, deram golpes no Mato Grosso, mas como a polícia já estava no encalço deles e já tinha todas as pistas, a polícia seguiu a pista, sabe? E aí eles foram presos, prenderam todos, sabe? Foram prendendo devagar, começaram a prender em 2023 e em 2024 foi o último que eles conseguiram pegar. Aí pegaram o mentor, né? O que era o mais velhão, assim, o analista de sistemas que fazia esse jogo todo, né? Que hackeava as pessoas e tal, ficava fazendo esse trabalho todo, né? Mas eles deram muito prejuízo em todas as cidades onde eles aplicaram o golpe e muita gente se matou, muito casamento acabou. Então a gente pode afirmar que o seu Djalma ajudou a desbaratinar essa quadrilha. E eu acho fundamental deixar isso claro para todas que estiverem escutando. Quando a gente é educado, eu não fui educada assim, a minha mãe foi muito feminista na educação que me deu, mas eu vejo as outras mulheres, elas são educadas para acreditar que homem não presta. Se a gente conseguir limpar isso da cabeça, a gente vai conseguir entender que sim, existem homens que não prestam e existem homens que são pessoas muito boas. E que, tanto quanto a gente pode escorregar, eles também podem escorregar e a gente não tem que condenar o cara. A gente precisa aprender a acolher, sabe? E muitas vezes pode ser que durante essa conversa, essa acolhida para a conversa, a gente chega à conclusão que realmente, vamos um para cada lado. Realmente não existe mais o porquê da gente estar junto, tu não me ama mais, não sente mais tesão. Não tem porquê a gente estar junto. Mas, se durante a conversa a gente chegou à conclusão de que ainda existe amor, ainda existe um motivo para estarem casados, por favor, então vamos nos respeitar, vamos parar de brigar, vamos parar de ficar se provocando. E se por acaso o assunto voltar à baila, conversem como uma experiência vivida e não jogando na cara do cara, porque você fez isso pra mim, que. Não, isso aí não, pai. Olha, deixa a vida pesada, sabe? Muito chato isso. Então, a gente, o que nós fizemos foi nós dois ficarmos monitorando com a polícia o andamento da investigação. Então, era segredo de justiça, a gente não podia falar nada, não dissemos nada, só cooperamos. Ele cooperou o máximo possível, né, para desbaratar a quadrilha. Então, quando a gente estava sentado na sala, assistindo o Fantástico, e eles disseram da última pessoa que foi presa, da quadrilha tal, que deu golpe na cidade tal... Olha aqui, Djalma, olha aqui, a quadrilha que tu ajudou a desbaratar, finalmente está na cadeia. Aí nós comemoramos muito juntos, sabe? E comemoramos a ressignificação de um relacionamento, sabe? Que a gente conseguiu trabalhar isso entre nós. Porque, cara, casamento não é um atestado de propriedade perpétua. Casamento é um relacionamento que a gente está renovando diariamente, sabe?
A gente tem que renovar a confiança, a gente renova a tesão, a gente renova a amizade, o amor. Então, a gente precisa usar de todos os subterfúgios para que ele continue. Claro, se a pessoa vale a pena, né? Da mesma forma como a polícia levou 4 anos para conseguir botar a quadrilha inteira na cadeia, nós levamos um tempo grande para voltarmos a ser aquele casal, né? Agora, o que nós nunca deixamos de ser foi amigos. Eu acho que é o laço principal que nos manteve juntos. Porque a gente conseguir voltar àquela intimidade que a gente tinha antes, demorou bastante. Ele precisou fazer terapia, eu precisei compreender coisas, eu precisei trabalhar isso dentro de mim, eu precisei fazer terapia, sabe? E me reencontrar, sabe? Porque cada vez que eu pensava em fazer sexo com ele, me vinha aquelas imagens da fotografia que eu achava tão ridículo, que eu tinha vontade de rir, eu não tinha vontade de transar, eu queria rir, porque eu achava ridículo, meu Deus do céu, um cara daquelas fotos vai transar comigo, não, eu não quero. Era horrível, mas assim, não foi um sofrimento de eu chorar, de eu me sentir a pior mulher do mundo, porque eu me gosto, eu me olho no espelho e eu me acho uma mulher bonita. Eu ainda tô com um corpinho, sabe, legal, cinturinha fina, quadril no lugar, mas não era isso, eu não me sentia feia ou coisa assim. Eu me sentia tão ridícula quanto ele, sabe? Mexeu com o lado que eu tinha vergonha de estar com aquele homem. Porque aquele homem, eu olhava para ele sexualmente como um babaca, um tabacudo. Eu não conseguia enxergar, sabe, me erotizar com aquela pessoa. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, o casamento, a parte sociedade do casamento, em que a gente está dividindo as contas, fazendo planos, comprando, viajando, saindo, isso tudo estava top, continuava top, sabe? Hoje, sexo para nós não é só uma aventura, uma loucurada na cama, não. É uma expressão profunda de amor, sabe? Eu acho que nós amadurecemos muito e crescemos muito com isso tudo. Virou uma história para contar. Eu faço questão de deixar essa história para que as nossas amigas consigam entender que a gente não deve colocar fora o cara, não. Conversa com o cara, entende o cara, percebe se ele é honesto também, né? Porque o cara também tem que ser honesto. Porque o Dr. Djalma foi extremamente honesto comigo. Isso aí eu não tenho o que dizer. E eu espero que todo mundo seja feliz e consiga estar construindo a sua vida.